Fala, moçada do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Gomes falando. Vamos dar continuidade no assunto que a gente estava tratando, tá certo? Que no caso era a política de ocupação na região amazônica, perfeito? Então eu lembro que na última aula eu havia falado para vocês a respeito da Amazônia no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Falamos que a Amazônia ela foi reinserida no contexto mundial, né? Sua importância voltou a ser no cenário mundial por conta da Segunda Guerra Mundial, né, que as indústrias de todo o mundo estavam produzindo para a guerra. Então, faltou, por exemplo, algumas matérias-primas, como a borracha, no mercado, e aí a Amazônia voltou a ser ativada, né, enquanto polo produtor de borracha, perfeito? Pois bem, termina a Segunda Guerra Mundial, moçada, e aí o que acontece com a Amazônia? Ela, de certa forma, por 5, 6 anos, ela cai no esquecimento de novo, né, do governo brasileiro e do mundo como um todo, perfeito? Até que, quando os Estados Unidos começam a sua política de expansão efetivamente no mundo, quando ele começa, por exemplo, a colocar bases no mundo todo, os governos de algumas partes do mundo começaram a se atentar para essa expansão. Na região amazônica não foi diferente, no Brasil não foi diferente, perfeito? Bem, quando é que começa então essa nova atenção para a Amazônia depois da Segunda Guerra Mundial? No período do Estado Novo de Vargas, perfeito? Entre 1950 e 1955, ok? Vargas chega ao poder de novo, né, em 1950, então ele tem, né, a ideia de que a Amazônia poderia sofrer algum tipo de invasão por algum estado, por algum país, perfeito? Essa ideia de que a Amazônia possivelmente pudesse sofrer invasões, ela é muito antiga, tá, gente? Ela vem desde Marechal Rondon, né, do começo do século lá. Pois bem, na ideia de Vargas, o medo, o receio era com que os Estados Unidos começassem seu processo de expansão na América do Sul também. Só lembrando que nesse período está se iniciando, ok, o contexto da Guerra Fria, né? O conflito da Guerra Fria, conflito entre aspas, logicamente aí, tá certo? Então tinha-se esse receio muito grande de que um país pudesse invadir a Amazônia, e especificamente a gente está falando dos Estados Unidos, perfeito? Então esse receio vai fazer com que o governo Vargas volte a ter atenção para a região, perfeito? Ok? E aí tem algumas políticas, né? Algumas ações que foram postas nesse período dentro da região. Vamos vê-las aqui, tá? Olha aí, políticas que nortearam a ocupação da Amazônia no pós-guerra. Bem, o governo Vargas vai criar especificamente a SPEVA, que é a Superintendência de Valorização da Amazônia. É um órgão, né? Foi criado um órgão especificamente, assim como aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, foi criado de novo um órgão especificamente para cuidar da região amazônica, tá certo? Essa SPEVA, ela vai pegar o dinheiro e investir diretamente na região através de projetos, tá certo? Que desenvolvam as atividades na região amazônica, perfeito? Essa SPEV, gente, depois de um bom tempo, ela vai dar lugar para um outro órgão que se chama SUDAM. A gente vai falar mais adiante a respeito disso. Pois bem, Gomes, qual é a intenção, então, do governo Vargas criar um órgão específico, outro órgão, né? Novamente criar um órgão especificamente para cuidar da Amazônia. Já não tinha vários? Pois é, aqueles órgãos que ele havia criado anteriormente à Segunda Guerra Mundial e no contexto da Segunda Guerra Mundial, eles sofreram algumas mudanças, outros foram extintos. Enfim, lembra que a Amazônia, depois da Segunda Guerra Mundial, ela só vai entrar em contexto de novo 5, 6 anos depois, né? E aí o que acontece? Esses órgãos que foram criados durante e antes da Segunda Guerra Mundial, muitos deles acabaram sumindo, tá certo? Só lembrando que esses órgãos foram criados antes da Segunda Guerra Mundial, como lá o SENTA, né, com M, que eu falei em aulas anteriores para vocês, eles tinham a responsabilidade de desenvolver a Amazônia, né, vinculada ao contexto da Segunda Guerra Mundial, praticamente, ok? E aí termina a Segunda Guerra Mundial e esses órgãos, de certa forma, desaparecem. E aí chega o governo Vargas e cria, né, um novo, especificamente para desenvolver a região amazônica para dentro da sua própria região, né? Comercializar dentro da sua própria região. Perfeito. Ok. Uma outra ação política
dentro da região amazônica foi incentivar novamente o fluxo de nordestinos para dentro da nossa região. Então, aquela leva de nordestinos que vieram antes da Segunda Guerra Mundial, ele deu uma apaziguada, uma amenizada, mas a partir de 1950 voltou a crescer novamente a migração de nordestinos para dentro da região. Percebam só que a ideia de habitar a Amazônia, porque se tinha a ideia que a Amazônia era um vazio demográfico, ainda tem, né? Ainda se tem essa ideia de que a Amazônia é um verdadeiro vazio demográfico. Então, essa ideia de habitar a Amazônia com populações de outras regiões, né, não desapareceu. Pelo contrário, ganhou mais força ainda no pós-guerra, perfeito? Bem, e a ideia de incentivos agrícolas também não desapareceu. No governo Vargas, também vai incentivar muito a agricultura. Na verdade, a agricultura ela é o viés de ocupação enquanto atividade econômica da região amazônica, ou seja, ela vai ser a principal atividade econômica da região no governo Vargas, a principal atividade incentivada. Então, o que se vê da Amazônia no governo Vargas? Que ela é uma grande produtora de alimento, ou seja, não mudou muito, né, da visão anterior que tinha, né, antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, perfeito? Ok? Pois bem, mas aí o governo Vargas sai de cena, né? O seu governo dura aproximadamente 5 anos aí, então ele sai de cena, dá espaço para outro governo, que de certa forma, né, mudou a forma de integração, a gente pode dizer assim, de ocupação da região amazônica. Qual é o governo, Gomes? O governo de JK, né, Juscelino Kubitschek, que vai de 55 a 62. Pois bem, nesse governo de JK houve algumas mudanças dentro da região, né, enquanto modo de ocupação. O foco agora, amigão, não é mais desenvolver a agricultura dentro da região amazônica. O foco agora é integrar a região amazônica. Percebe bem, no governo Vargas, a ideia era desenvolver a agricultura, sem, no entanto, integrar a região. Integrar como, Gomes? Criar mecanismos para se chegar mais rápido na região, criar meios de transporte para se chegar mais rápido na região. Já no governo JK, a ideia vai ser essa, vai ser integrar a região ao resto do país. Não só a Amazônia, velhão, não só a Amazônia, amigão, né? Mas todo o centro-oeste do Brasil, ok? Lembrando que até então, até esse governo, a capital não era no centro do Brasil, era no litoral. Perfeito? Então, a partir de Juscelino Kubitschek, é que a gente pode dizer que o interior do Brasil vai ganhar mais importância. Importância como? Ele vai criar formas de chegar mais rápido ao interior, né? Uma delas é a criação de rodovias, ok? Linhões rasgando todo o Brasil, perfeito? Vamos só dar uma olhada aqui, quem foram esses linhões? Ah, tá. Né? Criação, por exemplo, da rodovia Belém-Brasília, perfeito? Tá aí, ó, uma imagem da região Belém-Brasília, ó. Começa, logicamente, em Brasília, né? Isso. Na verdade, ela se estende, ok? Um pouco mais, ela chega até Belo Horizonte. Mas essa aqui é a rodovia 010, tá? A Belém-Brasília. Percebe bem que a ideia é de integrar toda a região, toda a borda oriental da região norte, tá? Ó. Então, esses linhões de integrações é que vão ser a via de desenvolvimento da região amazônica no governo JK. Eu estou falando de Belém-Brasília, mas houve outra também. Tem uma que começa aqui, ó, aqui na Paraíba, tá? Que rasga todo o Nordeste e toda a região Norte, tá? No sentido leste-oeste, que é a Transamazônica, porque ela não está aqui, mas ela tem mais ou menos esse desenho, tá? Ela rasga o Norte e o Nordeste no sentido leste-oeste. Tem também outras rodovias, Fortaleza, Curitiba, enfim. O governo JK vai começar a integrar as regiões mais longínquas do Brasil através do modal de rodovias. Percebe bem, o modal adotado, a forma de integração vai ser através de rodovias, até mesmo porque as grandes empresas estrangeiras, né, as montadoras estrangeiras como Volkswagen, Ford, vão começar a chegar no Brasil. Então, o modal de integração vai ser através das rodovias. Aí tu pode dizer, Gomes, mas isso não é bacana? Não, o bacana seria que a gente tivesse um multimodal. Não só rodovias, mas ferrovias, sobretudo, integrando a região.
Por quê? Ferrovia leva mais e é mais barato, né? Até hoje a gente sofre os problemas desse modal que for adotado no governo JK, né? Por exemplo, para você receber um produto que vem do Sudeste, meu irmão, leva tempo, leva muito tempo e dinheiro. Perfeito? Ó, estou gravando esse vídeo aqui na Black Friday. Black Friday. Procura saber aí um produto, o mesmo produto, quanto ele custa em Belém, quanto ele custa, por exemplo, deixa eu ver, em São Paulo, ou até mesmo em Goiânia. Vai ver a diferença que tem. Isso só por conta do frete, tá? Então, olha lá, voltando o assunto para cá. Então, a ideia de desenvolver a região amazônica vai ser através dos linhões de integração, né? Um exemplo disso é a BR-010, a Belém-Brasília, ok? Vamos ver algumas imagens aqui, como que os caras fizeram essa abertura, abriram literalmente a mata para construir, tá, essa rodovia. Olha aí, esse é o início da construção da rodovia, tá? Só o filé para trabalhar aí, ó. Imagina isso em período de chuva na Amazônia, barro, lama para tudo quanto é lado, né? Ó, os caras abrindo no Machado, tá, gente? Isso é real, essas imagens são reais, tá? Tem relatos de pessoas que trabalharam na abertura da Belém-Brasília e falam que grande parte da rodovia foram abertas a Machado, né? Na mão mesmo dos caras. Não teve maquinário, parceiro. Ou se teve maquinário, teve só para o final, né? Então percebe a dificuldade que foi para integrar o Brasil, tá? Imagina só a quantidade de adversidade que não deve ter sido para abrir essa rodovia, perfeito? Os caras chegando para fiscalizar. Esse aqui possivelmente deve ser algum empreiteiro da obra, mas enfim, vamos lá. Os caras chegando do Nordeste, logicamente, mão de obra chegando do Nordeste, logicamente, tá, para a região. E aqui na parte de baixo, dentro do caminhãozinho, tá o JK, o Juscelino Kubitschek, tá? Moçada, essa mão de obra todinha, ela tem um endereço, né? Ela veio de algum lugar, e especificamente do Nordeste, perfeito? E aí tá o JK, né, abraçando, apertando a mão da galera aí, né, de populações tradicionais da região amazônica, ok? Perfeito? Gente, a ideia, portanto, voltando, né, a falar, a ideia, portanto, de desenvolvimento da Amazônia no governo JK é criar linhões de integrações da região, perfeito? Ok? Bem, o último tópico que a gente tem que falar aqui, que a gente precisa falar aqui, é a preocupação com uma possível invasão que eu já falei para vocês. Essa ideia de invasão da Amazônia, ela vai ganhar muito mais força no governo militar, que a gente vai ver na próxima aula, perfeito? Mas nos governos anteriores, essa ideia já vislumbrava na cabeça dos administradores, né? Principalmente na cabeça dos generais das Forças Armadas, perfeito? E aí eu estou falando especificamente de um país, Estados Unidos, ok? Perfeito? Bem, espero que tenha dado para ficar um pouquinho de informação na cabeça de vocês. Ó, moçada, agora é com vocês. Leiam o material, façam as atividades, beleza? Abraço a todos.